Ao vivo em Porto Alegre temos Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Para brincar um pouquinho e não te atrasar, os corintianos estão falando que o Palmeiras vai entrar num hospício hoje. Nós sabemos disso, não tem problema. Essa é a única certeza que a gente tem. O resto é bola no campo, bola no chão e bola no ar. Silmar, o que temos para hoje, antes de outros assuntos? Tá bem, vamos lá. Mercado financeiro, dólar operando com alta nesse início de manhã de quinta-feira, 0,3% de alta nesse momento, R$ 5,75 a cotação. Mercado de ações também sobe um pouco, o índice Bovespa pela B3 operando com alta de 0,3%. Lá fora, petróleo praticamente estável, pequena queda de 0,2%, agora há pouco, $72,90 o barril. No mercado de commodities agrícolas, setor de grãos aqui dividido, o milho operando com leve alta de 0,1%, soja subindo bem até 1,5% nesse final de manhã de quinta-feira. Na contramão, o trigo praticamente estável, sem grandes alterações, arroz subindo 0,5%. Na Bolsa de Nova York, o café despenca, cai 2,6%. O Arábica em Nova York, o Robusta em Londres também cai 1,7%. Açúcar, queda de 1,1%. Algodão subindo um pouco, 0,4%. E um dos principais destaques do dia aqui é o suco de laranja, uma despencada aqui de 6,1%. O preço de laranja tem caído muito ultimamente, foi o grande vilão da inflação do ano passado, a inflação das commodities, o produto que mais subiu no ano passado, e agora está descontando aí de forma bastante acelerada, uma queda bastante forte aí de 6,1%. Boi gordo no mercado sul na B3 cai um pouquinho também, 0,2% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados neste final de manhã de quinta-feira, tá vendo? Pois é, vamos lá direto então para as preocupações, porque é em relação a preços, em relação à inflação, a índices inflacionários. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o 15, desacelerou para 0,64 em março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A prévia da inflação perdeu força ante a variação de 1,23% apurada em fevereiro. O mercado financeiro estimava alta de 0,7%. Mesmo com o recuo, a variação no IPCA 15 foi a mais elevada para o mês, desde 2023. No acumulado de 12 meses, o índice avançou 5,26%, seguindo acima do teto da meta. As principais influências para o desempenho do IPCA 15 de março foram a alta nos preços dos alimentos. O grupo de alimentação e bebidas apresentou alta de 1,09%, com destaque para o café moído, que registrou 8,5%, e ovos, com 19,44%, segundo os analistas. Seguido pelo grupo de transportes, com 0,92%, despesas pessoais, com 0,81% e habitação, com 0,37%. Bom, Silmar, mas segundo o Banco Central, aí, como eu li há pouco pela internet, a previsão de disparo de uma subida maior da inflação é muito maior do que o que se imaginava. E aí, seguimos na gangorra ou tem alguma tendência? Bom, o índice ainda é relativamente elevado, né? Está vindo 0,64%, veio abaixo de fevereiro. Fevereiro teve toda aquela confluência aí de preços de material escolar, ou seja, fevereiro sempre é um mês muito cheio em termos de altas de preços, correção de preços de vários tipos de ativos. Então foi 1,23 de fevereiro, caiu para 0,64 agora em março. É uma prévia ainda, né? E abaixo do esperado, a previsão era 0,7, então veio um pouco abaixo do esperado. Então, aparentemente, é um dado positivo, embora ainda reflita aumentos expressivos aqui de alguns setores. A gente citou aqui, ainda é um índice mais alto, aliás, desde março de 2023, né? Esse índice. Basicamente, alimentos e bebidas, foi o índice que influenciou nesse comportamento. Depois teve o setor de transporte também, com uma presença importante aqui, basicamente por conta de combustíveis, ainda refletindo o aumento que houve em fevereiro, e puxado pelo óleo diesel. No item dos combustíveis. Agora, nos alimentos, aqui o que puxou para cima? Primeiro foi os ovos, né, 19,4%.
Então, foi o principal responsável pela alta dos preços dos alimentos nessa prévia aqui de março. Depois sai um dado oficial completo, sai pelo IBGE na virada do mês aí para abril. Esse é o dado completo de março. Isso aqui é referente principalmente à primeira quinzena de março, por isso que é uma prévia. Então, ovos 19,4%, depois veio o tomate, 12,6%. Tomate tem uma incidência frequente aqui como vilão da inflação brasileira. Depois vem o café, 8,5%, isso a gente acompanha todos os dias aqui, comenta o mercado de café, os preços estão bem acima da média histórica. E ainda tem o setor de frutas, na média aqui um aumento também em torno de 2 pontos percentuais. Esses 4 setores foram os principais vilões dessa alta dos preços dos alimentos, que foi o item que influenciou nesse índice da inflação do mês de março, ou está influenciando, já que o mês ainda não acabou. E a tendência aqui, no acumulado, pelo menos, considerando o acumulado dos últimos 12 meses, 5,26%, ainda bem acima da meta, a meta é 3%. O teto da meta é 4,50%. Então, o acumulado até agora, pelo menos, ainda está bem acima disso. E as projeções, a gente pode comentar, até porque tem um relatório do Banco Central, as projeções indicam um índice bastante elevado até o final desse ano em termos de inflação. E isso, claro, vai exigir continuidade de aumento de juros por parte do Banco Central. Feira livre está caro. Você citou o tomate aí, eu fiz feira no último domingo, eu larguei o tomate lá. Aliás, eu larguei quase tudo lá praticamente. Só levei a banana que eu achei num preço bom. O resto eu larguei tudo lá. O tomate estava insuportável. Às vezes eu compro bastante tomate, que eu gosto de fazer molho. Eu faço molho e tem até algumas pessoas que compram os meus molhos. Mas eu fiz aquela conta matemática. Se eu pagar esse preço aí no tomate para o molho, eu vou ter que repassar o preço para o meu molho e ninguém vai comprar o meu molho. Vai ficar congelando lá na minha geladeira. Aí eu falei, larga o tomate aí. Uma semana sem receita do molho de tomate. Receita não é receita de fazer o molho, é receita do cascais do bolso. Verdura também está caro, as folhas estão caras. Eu olhei, falei, não, fica aí. Fui no supermercado, fui lá e peguei um pacotinho já lavado, tudo cortadinho. Fiz melhor negócio do que comprar um na feira. O negócio está feio. Mas já que você tocou no Banco Central e eu tinha tocado também, vamos lá então para o aumento da probabilidade da inflação estourar, né? Estourar o teto da meta para 70% agora nesse ano, no relatório de política monetária, que é também chamado de RPM, que foi divulgado hoje. A estimativa aumentou em 20% desde a divulgação do último trimestre. Para 2026, a chance de estouro subiu de 26% para 28%. Ainda no documento, o Banco Central cita a inflação, afirmando que a mesma segue acima do teto da meta, tornando a convergência ainda mais desafiadora. Já a projeção do PIB foi revisada para baixo, recuando de 2,1% para 1,9%. Nesta semana, o Banco Central já tinha sugerido uma incipiente moderação do ritmo de crescimento da economia, visto como um elemento necessário para conter as pressões inflacionárias. Segundo o RPM, os preços do consumidor seguirão com variações elevadas nos próximos meses, e os preços da alimentação no domicílio devem se manter em alta. Vale lembrar que o relatório de política monetária anteriormente era denominado como relatório de inflação, responsável por detalhar as estratégias do Copom, a evolução do cenário econômico e as projeções da inflação. Ah, Silmar, agora está explicado. A Malu mandou bem no texto aí, a nossa diretora que fica ali coordenando o programa. Antes ele era o relatório de inflação. Agora é o RPM. Eu ia falar que eu gosto de economia, acompanho economia, mas não conhecia esse tal de RPM, que é o Relatório de Política Monetária. RPM, para mim, é quando eu acelero o meu carro, rotações por minuto, RPM. Ou uma banda famosa do rock nacional que tinha, que era o RPM, comandada pelo Paulo Ricardo, que tinha como uma das músicas famosas Louras Geladas, que era assim, na madrugada... Louras geladas, vem me consolar. Louras geladas são as cervejas geladas, né, que a gente usa para refrescar. Se o negócio continuar desse jeito, nem as louras geladas vão me consolar. É verdade, também. Bom, isso exatamente, o relatório de política monetária é um novo nome aqui desse relatório do Banco Central. O dado interessante aqui é que reduz a previsão do PIB, do crescimento da economia esse ano, para 1,9%. Está abaixo da própria média dos analistas do mercado financeiro, que normalmente são mais pessimistas. Estão apontando aqui 1,98%, o último relatório do Banco Central, Boletim Focus,
E o próprio Banco Central está com 1,9, ou seja, o índice mais baixo até agora. No governo ainda tem o mercado 1,98. No governo aqui tem ainda um índice previsto aqui de 2,3%. No caso do Ministério da Fazenda, aliás, reduziu recentemente para 2,1%. E o presidente Lula que fala ainda em 3%, que é o mais otimista de todos. Isso, o Banco Central não está nada otimista com o crescimento da economia, 1,9% de crescimento do PIB, e cita aqui que um dos elementos que ainda mantém uma previsão positiva para o PIB é a agropecuária, que o ano passado não foi bem, esse ano realmente é o que vai sustentar esse crescimento. Outros itens aqui, o Banco Central considera que já estão perdendo força, que é o consumo das famílias, até por alta dos preços, né? E investimentos, por conta da alta dos juros. Né? Os investimentos estão sendo refreados esse ano por conta disso, e essa é a tendência, segundo o próprio Banco Central. Então, tem aí o que tem de empurrão para cima, é a agropecuária crescendo, produção agrícola, e, claro, essas medidas aí estão sendo adotadas pelo governo de injetar dinheiro no mercado para melhorar o consumo, que é esse negócio de liberação do FGTS, esses empréstimos a juros mais baixos que o mercado, isso que foi recentemente anunciado aí pelo governo Lula, no sentido de aumentar a popularidade do presidente. Então, isso que está dando aí esse comportamento oposto aqui, ainda segurando o crescimento da economia. Para a inflação, o Banco Central acha que não tem jeito, vai fechar o ano basicamente dentro daquela média que o próprio mercado vem antecipando, bem acima do teto da meta, 5,5%, são 5,6%, a meta média é 3%, o teto da meta fixado pelo próprio Banco Central é 4,50%, e o Banco Central está prevendo aqui que vai passar de 5,5%. Então, esse dado aqui não é bom, porque isso antecipa já a necessidade de continuidade de alta dos juros. Essa é a consequência desses números todos, Tavinho. Eu recebi um WhatsApp bem interessante. A conta não é essa, mas fizeram uma brincadeira, como o brasileiro sempre faz, com relação a esse consignado aí, para quem é CLT, para quem tem registro em carteira, que pode ter o desconto, e a liberação aí do fundo de garantia. É um negócio mais ou menos assim, você tem 30 mil lá no fundo de garantia. Eu libero os seus 30 mil, você vai pagar em 5 anos para mim 83 mil, tá? Aí, depois, a diferença eu vou distribuir aqui para os políticos do Senado e da Câmara Federal que estão precisando de verba aí para aprovar umas coisas. E aí eu ainda coloco como garantia o seu fundo de garantia. Você pagou o financiamento da corruptela política, você ficou sem o seu fundo de garantia e ainda ficou devendo. Cuidado, hein, amigo? Cuidado, porque isso é uma arapuca, colocar a corda no pescoço, né, Silmar? E muita gente que já está com a corda no pescoço está apelando para isso para pagar um juro um pouco menor do que aquele que ele está pagando, né? Então, realmente, não tem muito para onde correr. Se correr, o bicho pega, não tem jeito. Ficar o bicho come, para completar o ditado. Ficar o bicho come. Já que você falou do Lula, vamos com ele. Ele vai assumir a presidência do Mercosul agora no segundo semestre deste ano e ele defendeu a ideia de estabelecer acordos entre o bloco econômico e o Japão. Eu, como presidente do Brasil, eu vou assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre. E se depender de mim, vai acontecer o que aconteceu no acordo com a União Europeia. Nós vamos trabalhar para que haja um acordo do Mercosul com o Japão. É bom para os países do Mercosul e será bom para o Japão. Quanto mais mercado nós abrirmos, quanto mais facilitação a gente fazer para a negociação, é muito melhor. Ou seja, o mundo está precisando que cresça o comércio entre os países, entre os continentes, e nós não aceitamos a ideia de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Nós já temos a experiência da Guerra Fria, que durou quase 50 anos. Nós queremos efetivamente, quanto mais liberdade, quanto mais comércio existir, melhor será para os países. Por isso, eu, como presidente do Mercosul, a partir do segundo semestre, vou trabalhar para que a gente possa fazer acordo com o Japão. Eu não vim aqui no Japão apenas para discutir a questão da carne. A carne é uma coisa muito importante para o Brasil, porque nós somos o maior produtor de carne do mundo. A carne brasileira tem muita qualidade. Hoje a carne brasileira compete com qualquer carne de qualquer país do mundo. Muita qualidade, muita genética.
sabe? E nós temos hoje uma carne livre de febre aftosa. É uma coisa extremamente empolgante. Bom, Silmar, vamos lá. Por partes, que o abate é longo e o boi pesa mais de 1 tonelada. Primeiro, a Guerra Fria foi entre os Estados Unidos e a União Soviética e o Bloco Soviético, e os países que apoiavam os Estados Unidos. Então, a Guerra Fria já foi. Se acontecer um outro tipo de guerra agora, não vai ser fria, entre Estados Unidos e China, vai ser alguma outra guerra, que tem que ganhar um outro nome. Outra coisa, louve-se a viagem do presidente Lula ao Japão, nós temos comentado aqui nesses dias, fechando aí excelentes negócios, depois no Vietnã pode fechar negócios melhores ainda. Agora, do ponto de vista de se preocupar com geopolítica mundial, a posição do Brasil o Brasil é um país neutro, é um país laico, o Brasil é um país que sempre vai pela moderação, não toma partido para cá nem para lá, porque não quer colocar em risco operações comerciais, operações financeiras que tem. O negócio do Brasil tem que ser comercializar, negociar o que tem e comprar o que precisa no mercado internacional. Bom, tudo bem, todo estadista tem aí o seu dever de ficar preocupado com o que acontece no mundo, mas ficar preocupado é uma coisa. Agora, querer interferir ou querer ditar caminhos num tamanho do Brasil, por exemplo, e eu não estou aqui minimizando o Brasil, mas politicamente o Brasil não é o que se fala. Eu não vejo o Milei da Argentina, por exemplo, se metendo em umas coisas dessa aí. Eu não vejo presidentes de outros países latino-americanos se metendo nessa. Estão preocupados em cuidar do seu quintal, do seu galinheiro, do seu negócio, que é o que não vai bem em toda a América Latina, inclusive o nosso Brasil. Com a palavra, Silmar César Miller. Tavinho, concordo em parte com você, mas de qualquer forma é uma forma de reação também com essa política isolacionista aqui do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né? Então o Brasil, nesse sentido, pode até tirar um pouco de vantagem em relação a isso, se associando mais fortemente com outros países que estão sendo prejudicados também por essa política de tarifações aqui do presidente Donald Trump. Então, independentemente de questões geopolíticas, tem uma questão econômica aqui que afeta o mundo inteiro. A Europa, por exemplo, pode até ser inclinada agora a analisar com melhor interesse a possibilidade de um acordo comercial com os países do Mercosul, porque está sendo bombardeada aqui pela política de Donald Trump, ou seja, está prejudicando a indústria europeia, por exemplo, em termos de exportações para os Estados Unidos. Você está vendo aqui os carros da Alemanha, por exemplo, agora pagando um imposto de 25% para entrar no mercado americano. O americano adora os carros alemães, né, pela sua potência, pela sua qualidade. E isso está sendo barrado. Então, existe agora uma oportunidade realmente de avançar, o Brasil avançar, nesse caso aqui, em parcerias com países que estão sendo prejudicados por essa mesma política, que também afeta o próprio Brasil. Então, nesse sentido, até existe uma certa coerência nessas iniciativas do presidente Lula, que inclui, por exemplo, a correr atrás de um acordo de livre comércio com o Japão. O Japão que também não está gostando nada dessa política americana de isolacionismo aqui, porque também prejudicando os carros japoneses de alta qualidade que também são exportados e tem no mercado americano o seu principal mercado mundial. Enfim, é toda uma conjuntura nova agora que existe também algum tipo de iniciativas, de pensamentos novos e, nesse sentido, até eu diria que hoje talvez o presidente Lula esteja mais na direção correta do que esteve anteriormente, quando estava correndo atrás da chamada terceira via, aquele negócio da reação de países subdesenvolvidos contra os países desenvolvidos, que incluía a própria Europa, né? Ou seja, está mudando alguma coisa nesse concerto global aqui, que eventualmente pode ter alguma justificativa aqui por parte dessas iniciativas do governo brasileiro mais recentemente. Verdade, e é uma nova postura num momento diferente. Enquanto durar a ranhetice do Trump, está valendo isso. Isso me faz lembrar o presidente Lula nos seus dois mandatos, onde ele era realmente um líder global. Lembra? O Lula tinha influência, ele era ouvido pelos líderes globais, ele frequentava grandes reuniões, e o presidente, nesses 2 primeiros anos aí, andou meio... Talvez seja um caminho novo a ser seguido, né? Talvez. Enquanto o Trump ficar lá na teimosia dele, porque ninguém está gostando do que o Trump está fazendo. E o que a gente sempre comenta aqui é: vamos ver até onde ele vai com essa sua linha dura, esse jogo de pôquer que ele está fazendo. E, enquanto isso, é bom aproveitar as oportunidades, mas sempre com muito cuidado, porque outro dia mesmo comentamos aqui a manchete do UOL que dizia:
a ranhetice do Trump, a chatice do Trump, a imposição do Trump é o negócio da China para o Brasil. Opa, devagar, porque tem mais gente querendo aproveitar as oportunidades também. Vamos tirar proveito disso no relacionamento internacional e nos negócios, né, Silmar? Acho que esse é o grande negócio. Claro, e sem desprezar o próprio relacionamento com os Estados Unidos, né? A ideia é manter realmente um bom trânsito aqui com o governo americano, mesmo que a gente não esteja gostando no momento, porque é um grande mercado, né? Que de uma forma ou de outra a gente dá uma beliscada boa nesse mercado americano lá, em vários setores, desde o próprio agronegócio, quanto para setores industriais brasileiros que também dependem do mercado americano. Acho que é uma questão de equilíbrio agora, mas não dá para ficar calado, ficar quieto, né, em relação a tudo que está acontecendo. Então, algumas iniciativas paralelas aí estão fazendo algum sentido nesse momento. Das coisas que são ditas aí pelo Trump são um absurdo, um descalabro que não dá nem para analisar. E ele toma atitudes, né? Esse é o problema. Olha, você vai hoje ao posto... Uma hora de para completar, está sendo considerado até um tanto ridículo, né? Essa questão da guerra lá na Ucrânia, né? Donald Trump praticamente está antecipando tudo contra a Ucrânia. Ou seja, já o presidente russo está gostando demais disso aí, né? Está cheio de elementos, de argumentos novos dados pelo próprio governo de Trump, né? Está tranquilo. Quem não está tranquilo é a Ucrânia, né? Eu nunca vi um negócio de antecipar coisas que você vai fazer em termos geopolíticos. Ou seja, de repente, eu vou invadir o país. Vai anunciar na frente? É a polícia quando vai prender, que atenção, divulga na imprensa. Olha, amanhã cedo nós vamos fazer uma batida lá na casa do governador do estado tal, porque ele está por isso. Não antecipa nada do que dizer. Olha, o assunto em São Paulo é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras hoje, a final do Campeonato Paulista. Você vai abastecer o carro, o frentista quer falar sobre isso. Você vai no borracheiro deixar o pneu, porque tem um parafuso lá. Vai largar uma grana lá para remendar o pneu, para não trocar o pneu. O borracheiro quer falar disso. Vai ao supermercado, o cara quer falar disso. Vai à padaria, o cara... Todo mundo só fala disso. O assessorista fala disso. O homem da garagem fala disso. Então, eu vou te perguntar só uma coisa. Qual é o seu palpite para hoje, já que você não é nem Corinthians e nem Palmeiras? Eu ia dizer exatamente que aqui não se fala disso. Né? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo em São Paulo. Então tá bom. Aí não se fala disso. Vai daqui só fala disso. Vamos ver como diz o... Nem aí com o Corinthians e Palmeiras. Então nós vamos ver que bicho vai dar hoje à noite e amanhã a gente... Alguém vai chorar. Eu não sei quem. Espero que não seja eu. Eu também não, certamente. Você não vai chorar de jeito nenhum. Você vai rir de qualquer jeito. Tchau, Silmar. Ótima quinta para você. Até amanhã, amigo. Tchau também. Boa tarde para você e toda a equipe aí.